Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Castelano e vem pra mais um programa do canal do Clóvis. Hoje, como sempre, hoje não, né? Como sempre, tô aqui com meu amigo Brian. Você não é meu líder. Que isso? Óbvio que não. Quem é o líder é o patrão. Nem eu sou. Ué, mas aí tu me quebrou. Não sou. É o canal do Clóvis. Então, o canal é do Clóvis, não necessariamente o Clóvis é o dono. O canal A Globo era do Roberto Marinho, não necessariamente levava o nome dele. Vinheta. Canal do Clóvis. Como você já deve ter visto aí no título, né? A gente vai falar um problema sobre a crise de referência, né? Se a gente... Estamos sem líderes? Estamos com líderes? Mas antes eu queria fazer antes de ir pra crise, o Brian vai fazer um preâmbulo sobre o que são líderes, Brian? Ah, sei lá, eu acho que... acho que líder, normalmente, o que a gente entende é a ideia de alguém que representa um norte moral, um norte... Ideológico, bom, espiritual também, né? Muito forte. E eu acho que essa pessoa se torna líder porque ela encarna, ela representa esse conjunto de valores que outras pessoas querem adotar nas suas vidas. E aí você tem um líder quando ele consegue ser o cara que, de alguma maneira, mobiliza esse povo, né? Mobiliza essa população. Isso pode ser um povo, pode ser uma coisa difusa, pode ser um grupo específico. Pode ser um grupo de fãs? Pode ser um grupo de fãs, se a gente colocar artistas nessa situação de liderança, né? Eu posso dizer, então, que o Felipe Neto é uma liderança? É um pouco delicado, eu acho, né, nesse caso, porque aí a gente vai entrar nos influenciadores, se a gente chegar nesse ponto, eu acho que a gente vai ver que os influenciadores talvez eles sejam vistos como lideranças, ou melhor, eles são influenciadores porque tem uma crise anterior de liderança. Mas um líder, ele não influencia? Caralho, eu tô aqui só maiútico aqui, né? Tá, vocês estão jogando ping-pong, né? Mas Oi, tudo bem? Como é que você tá? Mas eu acho que essa questão de colocar o influenciador como líder realmente é delicado, como o Brian falou, por quê? Eu acredito que, de certa forma, ele seja, sim, uma liderança do ponto de vista de liderança, sei lá, de números de pessoas que eles seguem, e aí essas pessoas que os seguem, e por que os seguem? Seguem por conta de produtos comerciais ou por ideais que eles propagam, replicam do que é aquela pessoa que está ali à frente de algum modo de uma câmera, ou só de Twitter, por exemplo, até um tempo atrás, antes do YouTube tomar essa proporção que tem hoje com influenciadores fazendo vídeos e tudo mais, a gente tinha os líderes, vamos dizer assim, influenciadores de texto, de Twitter, né? A gente tinha o Marcelo Taz, por exemplo, que era uma referência muito grande no Twitter. Muitas pessoas até se balizavam de certa forma. Marcelo Taz era líder no Twitter? Não, uma referência. Quando eu digo líder, nesse caso não, mas aqui, eu entendi. Eu tô falando pela quantidade de pessoas que o seguia e, de certa forma, se influenciava. Assim, mas aí é que tá. Ter seguidor é uma linguagem de rede social. Mas será que é a mesma coisa do seguidor de líder? E é isso que eu acho que a gente tem que, antes de iniciar, antes da gente ir pra crise... Você que tá aí em casa, tá no ônibus, tá na casa da namorada, na escola, não importa onde está. A pergunta é, porque a gente vai falar sobre uma crise desses líderes. A gente parte de qual ponto? A gente parte de líderes só como líder religioso ou líderes políticos, ideológicos, coisa do tipo, ou a gente vai englobar também esse tipo de líderes? Eu acho que a gente deveria começar por esses institucionais mais clássicos. Porque eu acredito... Mais macro também. Porque eu acho que a crise deles leva à criação de outros líderes. Pode ser. Eu acho que por aí. Mas vamos lá. Por que, Brian? O preâmbulo é você. A gente ainda tá aqui no preâmbulo aqui. Porque hoje o preâmbulo ficou meio dividido, né? Ficou uma coisa meio maluca. Por que a gente pode falar que existe uma crise desses líderes? Eu acho que o motivo de existir esse tema de a gente estar discutindo é um fato recente até, que é o disparador, né? A gente não vai analisar esse caso profundamente, assim... Até porque a gente teria que entrar em questões de política da Ásia. E aí vai um rolê que eu nem domino muito. É difícil, né, entender ali, porque é outro referencial. Tem gente que estuda anos e anos isso e ainda não entende. Já não entende, Mas ocorreu recentemente um episódio em que o Dalai Lama, né, que é reconhecido... Esse é o Einstein. Não, porque ele botou a linguinha. Então. Ele botou a língua pra fora. Mas você reproduziu. Ninguém viu. Eu espero que o diretor não tenha mostrado.
Mas o Dalai Lama, ele é uma referência... Aí a gente vai questionar isso, né? Ele é uma referência, ele é uma liderança do budismo no mundo. Vamos lá, você é o cara do budismo aqui na mesa. Mesmo não sendo budista, mas é o cara que tem mais referência. Eu acho que o patrão não tem. Eu também não sou Como é um que cara... você sabe que eu não tenho? Não, eu acho. Eu não falei que você não tem, eu falei eu acho. Mas você tá certo. Muito difícil às vezes fazer esse programa. E aí, a maior referência pra mim do budismo é o Dalai. Pois é, então, aí, antes de chegar isso é muito nisso... louco, Antes de chegar nisso, assim, o que aconteceu foi que numa cerimônia específica, né? Uma criança se dirigiu até ele naquele altar onde ele fica sentado e tal. E aí ele dá um beijo. Eu não vi o vídeo, eu confesso que eu não Ele quis pede ver. um beijinho. Ele pede um beijo Aí- na boca, né? Na boca, dá um beijinho. Você não precisa reproduzir. Normal. Beijo no microfone. Você não precisa. E aí ele pede um beijo à criança e depois ele mostra a língua e fala em inglês pra criança, suck my tongue, né? Tipo, sugue, chupe minha língua. Tipo, mano, assim, difícil até Quando falar. alguém me assim. falou, porque me mandaram mensagem, tipo, mano, tu viu isso aqui? O Clovinhos. Foi Ah, o Clovinhos. o Clovinho. Clovinho me mandou, o filho do Clóvis me mandou. Little Clove. E eu falei, que porra é essa? Ah, o que tá acontecendo? Mano, o que tá acontecendo? Eu fiquei muito perdido. Falei, mano, como assim? Chupa minha língua. Que bagulho é esse? E aí o desdobramento da história toda é assim... Caralho, Dalai Lama, Prêmio Nobel da Paz, líder do budismo no mundo. Aí começa a entrar essa questão. Para muita gente ele não é líder de budismo, até porque o budismo tem diversas vertentes, né? E mesmo dentro do budismo que a gente chama de tibetano, acho que seria o budismo Vajrayana, que é uma ramificação do budismo, ele não é líder do budismo tibetano, né? Então é líder de uma espécie de seita específica ali dentro. Dentro do budismo. Dentro do budismo tibetano, ou seja, que já é uma ramificação. É uma ramificação dentro da ramificação. Dentro da ramificação. Então ele faz parte dos Gelug, ou Gelupa, que é essa seita específica que está vinculada ao poder colonial do Tibete. Pô, tanto é que eu até antes aqui, de a gente começar, eu falei, né, que o Elias Jabu odeia, ele tem um ódio desse grupo específico porque eles fizeram no Tibete. A história do Tibete é muito complicada, né? O Tibete ele é vendido internacionalmente como um país, um território que foi sufocado pelos chineses comunistas ali em 59. Tem a clássica invasão da China ao Tibete e tal. E o Dalai Lama era criança nessa época. Então eles são, de alguma maneira, afastados ali. Eles têm que ocupar uma outra região. Eles pegam uma província agora, que tem uma disputa territorial e tal. E aí o que acontece é que assim, o Dalai Lama não é líder nem mesmo do budismo tibetano, que é o budismo Vajrayana. Ele é líder dessa seita Gelupa, que é uma seita que está vinculada ao poder colonial. Só para ter uma noção, Dalai Lama é um título dado a posteriori, ou seja, o primeiro Dalai Lama da história, que ele seria o quarto, Pô, mas aí 14º. agora tu me quebrou muito. Eu me senti muito burro agora. E poucas coisas na vida me faz me sentir, ficar puto e me sentir burro. Dalai Lama não é o nome dele? Não, Meu Deus, o Dalai foi homenageado então com título. com título. A gente não, eu tô conhece falando um do cara Dalai lá chamado de Dalai. Queimados, parceiro nosso, que o nome dele é Dalai. Eu achava que era em homenagem ao Dalai Lama. Mas a vários Dalais Lama. É o título, é igual chamar ele de Papa. Isso, exatamente. Dalai Será que Lama alguém seria... se chama Papa? Não, porque Não. é um título. É. E ele é o 14º da linhagem de reencarnações de Lama. Porque os Dalai Lama... Vai ser demorado hoje. Eu lembrei daquele personagem do filme dos Trapalhões, que é um lama. Que é um Jabba the Hutt feito de lama. A referência dele é muito boa, o filme dos Trapalhões. Você que nasceu em 2008 e tá ouvindo ou assistindo a gente, Trapalhões é um negócio muito antigo. Pois é, mas volta O não, mundo né? era diferente nessa época. Era outro mundo. Assim, só para encerrar esse assunto mais político, né, para tentar entender, existe toda uma questão ali interna do porquê que existiu a instituição do Lama, né? Então, o Dalai Lama, ele é o 14º Dalai Lama reencarnado, porque acredita-se que ele seja... E todos eles só ganharam título pós-morte. Não, todos eles só ganharam título para poder manter aquela dinastia específica dentro do Tibete. Mas o primeiro Dalai Lama reconhecido, ele foi considerado o terceiro, na verdade. Então, assim, quando esse terceiro cara estava vivo, entendi, aí falaram assim, os outros dois foram Dalais também. A instauração do título foi a partir do terceiro. Exatamente. E aí, só para ter uma noção curiosa, o Dalai Lama, que o nome dele é Tenzin Gyatso, nome dele mesmo, né, como pessoa, ele falou que não vai ter mais reencarnação de Dalai Lama. Ele é o último. Mas por que não vai ter mais reencarnação? Porque por conta da influência chinesa, na China já se fala que o novo Dalai Lama vai nascer lá. E aí tem uma disputa política. E aí ele já meteu esse Aí o Dalai migué. falou, não tem mais reencarnação de Dalai.
cara jogou um reverso. Jogou um reverso. É tipo um joguinho de carta. Pô, é um Uno. É um Uno. Uno, pô. É um Uno. Caraca, meu irmão. Porque a seita Gelupa vai perder o poder se disserem que o Dalai nasceu fora daquele ambiente. Sim. Porque ele tá mantendo um certo poder que é antigo dentro do Tibete. Então, assim, dentro do Tibete, ele não é a maior autoridade no budismo e no mundo muito menos, porque aí você vai ter outros budismos, né? E aí você olhar pro Dalai e falar, Dalai é o papa do budismo. Não é verdade. Mas não deixa de ser uma representatividade grande no mundo. Sim. Tanto que o Dalai tem livros escritos com várias pessoas, né? Ele tem uma produção de obras, de pensamento e tal, falando sobre paz, sobre... Será que é ele mesmo? Eu ia até te perguntar. Pois é, pode ser o disso. Ghostwriter. Se a fama do Dalai Lama como líder mundial, essa percepção de que ele é um líder mundial, se não vem dessas produções que tornaram ele famoso mundialmente. Vem de talvez um certo anticomunismo, né? Porque como a China comunista foi que invadiu o Tibete, aí os tibetanos se tornaram meio que os coitados. Não tibetanos no geral, porque as pessoas sempre são as vítimas. Mas assim, o poder do Tibete ali, a instituição em torno do Dalai Lama acaba se tornando assim, o coitadinho que sofreu na mão dos comunistas. E eu acho que vem um pouco daí essa questão de ver o Tibete como um povo que foi sufocado, oprimido, reprimido, etc. E aí vai ter produção cultural em torno disso, né? Então você vai ter alguns filmes sobre o Dalai Lama criança. Então você tem um filme do Martin Scorsese, que é o Kundun, filme de 1993, que é sobre o Dalai Lama criança. E tem um filme mais famoso, talvez, que o Kundun, que é o 7 anos no Tibete, que é com Brad Pitt, e que conta a história de um alemão que vai parar no Tibete no momento em que o Tibete está sendo invadido pela China. E a China no filme são os vilões da história, né? O Dalai Lama ele é uma criança também nesse filme, e o cara conhece essa história do Dalai Lama e é tipo assim, coitado dos tibetanos, eles foram oprimidos pelos eu vejo chineses. isso muito como uma reprodução norte-americana ali, estadunidense, na real, não norte-americana, estadunidense de escolher vilões, né? A gente pega, por exemplo, a China sempre foi, a Rússia sempre foi, são vilões, né? Se a gente pega, por exemplo, o filme que eu gosto, particularmente, o Rock, o vilão ali, inicialmente, é ele soviético, é um soviético, né? O Rock 4. O Rock 4? Eu falei só Rock. Mas isso tem... Porque o vilão do primeiro Rock, a história é outra coisa, né? Não tem nem bem um vilão, na verdade. Mas isso tem tudo a ver com Guerra Fria, né? Sim, essa coisa de marcar uma posição contra, né? Total. E os tibetanos depois se tornaram uma espécie de símbolo de povo oprimido que precisa do seu lugar de volta. Então você tem grupos assim que se organizam em prol da causa tibetana. E tem até uma bandeira que eles usam meio que para fazer uma pressão internacional para reconhecer o Tibete como um território autônomo. Tipo Taiwan e China tem hoje, assim. Mas voltando... Deixando isso de lado. Deixando essa contextualização, que foi ótima. Mas a gente já viu aí que o Dalai não é nada. É mentira. Esse é laminha. Aí, cara, o que aconteceu com ele levantou alguns questionamentos, né? Que a gente foi no nosso grupo, a gente estava debatendo sobre isso. Porque assim, a gente tem um líder, que é um líder religioso, né? Esse líder religioso, de alguma forma, ele acaba quebrando a nossa expectativa sobre um líder religioso. O que um líder religioso pode ou não fazer? O que um líder religioso, um líder em si, o que eu espero dele, sabe? Então, assim, quebrou uma expectativa em um ser. Porque, por exemplo, se a gente pega Barack Obama, ele é um líder. Foi um líder muito, muito famoso, assim. Foi ainda em algum nível, né? Assim. Muito grande. Só que quando ele ainda estava presidente, ele era aquele líder que apaziguou a guerra, que é um líder bonzinho, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. E ele foi bonzinho com as pessoas, ele fez o Obamacare, se preocupou. Quando ele sai, começa a pipocar que, por exemplo, continua a guerra aqui, continuou fazendo aqui. Espionagem, pô. Espionagem O governo brasileiro passou por isso, né? Por isso, exatamente. Ele tinha tentado espionar Dilma, entendeu? Então, assim, várias coisas começou a pipocar partindo desse líder. E, assim, era um líder que a gente tinha uma expectativa, a gente acreditava que ele era um ser bom e tudo mais, e aí ele começa a mudar uma perspectiva. A gente começa a perder uma referência de líder. A gente começa a perder uma expectativa, porque aí eu vou trazer um paralelo aqui da literatura. Eu acho que a visão sobre um líder é uma visão do romantismo dos heróis, que é o herói clássico. Ele está acima uma idealização do homem. Né? Ele é idealizado. Um líder, ele é idealizado. Um líder, ele não tem os mesmos erros que eu. Ele é diferente. Só que quando a gente vai para a realidade, esse líder, ele é o herói moderno. Ele é o herói do realismo. É um herói com
problemas. Ou um deus grego também, que cometia um monte de coisa errada. Assim. Pô, Deus grego só cometia. Só fazia coisa errada. Só fazia merda. Se tu pegar, outro dia eu vi um aluno falando, me mandou história grega com as traições de Zeus. História grega sem as traições de Zeus. Porque é isso. Então, assim, eu acho que o líder, hoje, a gente tá... Por isso que tem uma crise ali, porque a gente começa a ver que esse líder, ele é um herói moderno. Tal qual na literatura. Às vezes até anti-herói, né? Até um anti-herói, claramente. A gente pega alguns aí, são altamente anti-herói. Então a gente pega e esse cara vai ter defeito. Esse cara vai tomar uma cachaça, esse cara vai ficar bêbado, esse cara vai cometer erros, ele vai cometer desvios, ele vai ter... Obviamente, pelo amor de Deus, não tô defendendo o Kudalai, mas ele vai fazer esse tipo de coisa que o Kudalai fez. Porque é passivo de erros. Ele não é um ser perfeito. E é aí que eu acho que entrou a crise. É aí que a gente começa a quebrar. Porque a gente fala, pô, calma aí. A minha referência de espiritualidade... Faz merda? Bota a linguinha pra fora, pedir os outros pra chupar? Criança, né? Outro, né? Uma criança, é isso. Criança, é. Então, assim, há uma crise clara ali por conta disso. Eu acho que é a expectativa. Mas eu acho que essa idealização, ela gira em torno de tudo e não só em torno dos líderes. Em todo mundo que gera, de algum modo, um fascínio, uma admiração, vai partir daquele público, essa idealização que o Castellano comentou, de colocar aquela pessoa num pedestal de perfeição que não existe. Então, e eu vou aqui para âmbitos bem mundanos, por exemplo, da música. Eu gostava muito, eu gosto ainda das músicas do Eric Clapton. E era um cara que todo mundo... Nossa, a gente já teve um programa, inclusive, sobre isso, que falava da obra e do autor. Sim, sim. Né? Então, era um cara que era amado, idolatrado. Nossa, Eric Clapton, perfeito. Referência na guitarra. Referência, e, de repente, o cara começa a disparar um monte de bosta de asneira, que, na verdade, ele sempre falou. As pessoas só esqueceram, mas ele sempre falou merda. E aí, de repente, as pessoas... Ah, nossa, mas quebrou aquela coisa da pessoa que ele era. Bicho... Sim. Pois é, mas eu fico pensando aqui, o patrão, tipo, o Eric Clapton, o compromisso dele é com a música. Ele pode ter um discurso associado a essa música, legal. Mas o compromisso dele é meio que artístico, estético e tal. Agora, quando e vai aí para a gente entra no outro rolê, né? Quando vai para um líder político ou religioso, acho que o que pega essa crise maior que o Castellano está colocando é que você espera uma certa conduta desse cara, porque ele é o líder nessa conduta. Ele é, um super-homem. De fato, mas veja, o que eu estou ilustrando aqui é o outro lado, porque a gente tem o lado do líder e a gente tem o lado de quem segue. O que eu estou colocando é que o público, os seguidores como um todo, eles tendem a idealizar a perfeição, desde o líder religioso que deveria estar num pedestal mais alto, vamos dizer assim, até o mais mundano. Sim. Então isso já parte da base. Mas assim, não tô querendo insistir na idealização não, tá, Castellano? Eu entendi esse contexto que você trouxe, mas olhar para um líder religioso ou para um líder político ideológico e aceitar que esse cara comete erros. Claro, existe um certo nível de erro que você compreende. Claro. Então, sei lá, no dia a dia, na vida não pública dessa pessoa, ele deve, sei lá, brigar com alguém, falar mal de alguém, sei lá, fofoquinha, ou fazer alguma coisa inadequada, sei lá. Ele deve tacar o chinelo no cachorro dele se o cachorro fizer... Tô inventando coisas aqui meio agressivas pra dizer que esse cara ele não é bom o tempo todo. Não faço. Não. Eu tô falando assim, tacar o chinelo porque é essa coisa de... Ter um comportamento que a gente considera agressivo. Sim. Então, sei lá, vamos tirar o Dalai Lama do foco, vamos pegar, assim, uma outra... Não, aí, porra... Quem? Malafaia. Aí a gente começa a entrar em... É um líder religioso agressivo, falou agressivo. Não, o que eu quero dizer assim, um agressivo na vida dele pessoal, mas pro público ele transparece sempre uma aura de tranquilidade, de paz, de parcimônia. Não, por isso que eu não usei ele. Por isso que eu não usei ele. Então, sei lá, eu fico pensando assim, a gente aceita que esse cara é humano, claro, ele é humano, eu sei disso. Mas a gente deve aceitar que esse cara pode falhar ou... Para um líder como ele é, ele tem que ter essa responsabilidade maior, entendeu? Mas que tipo de falha? Esse é o ponto. Essa é a questão. Eu não sei também. Eu tô querendo pensar qual o calibre que a gente coloca. Eu acho que tem níveis, entendeu? Tem níveis de falha. E aí, se a gente abre... Deixando bem claro que a do Dalai Lama é inaceitável. Inaceitável. Não dá para relativizar. Acabou. Mas, por exemplo, vamos pensar que... Vamos pegar um líder político. Vai. Tem um deputado, não vou citar o nome agora, mas ele é presidente da Comissão de Transporte da LERJ.
E aí é só tu dar um Google. Porra. Só dar Não um vou citar Google. o nome, vou só dar o CPF, endereço. Ó, se eu não terminar esse programa e eu cair aqui no meio, é porque o Castelo não contou a fofoca pela metade. Não, eu vou contar aqui. O nome não, mas enfim. E aí, esse cara, ele foi pego agora, assim, câmeras do BRT, ele andando no expresso do BRT. De carro? De carro. O carro, sim, da LERJ. Sim. O carro dele, na real, não é da LERJ, mas o carro dele. Olha a loucura. Ele tá cometendo um ato extremamente legal. É uma infração grave. Gravíssima gravíssima, porque o BRT é específico, uma via fechada. E é um cara que é presidente da Comissão de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. O quanto isso é desastroso. Não aconteceu nada. Absolutamente nada. E aí, outro dia eu pensei sobre isso, porque não deu nada, absolutamente nada. Assim, eu fui na rede do cara, nenhuma nota, nada. Tipo, caguei. Não interessa. Não é esperado nada desse cara. É isso, não é esperado nada. Por isso que não... Porque ele pode cometer esses erros. Mas vamos pensar o Papa da vida, por exemplo. Papa, um grande religioso. Eu tenho críticas ao passado desse Papa, agora atual. Tem uma outra coisa que eu reclamo e tal, mas nem sou católico, não estou aqui para reclamar de nada. Mas se ele faz isso, pelo amor de Deus, é um desvio que ele cometeu, mas não é nada grave como o Dalai Lama, tá ligado? Esse desvio, eu falaria, é o Papa, né, mano? Deixa passar pelo BRT. Se ele quiser roubar um BRT, tá tranquilo, é o Papa, deixa ele. Mas é uma coisa que é muito leve. Não mancha. Não é algo como esse cara fez o Dalai, né, cara? Que aí eu acho que é um limite. Então a gente pode dizer que há limites de... É porque, assim, o erro, como desse BRT, por exemplo, é humano. É um erro, tipo, tô engarrafado, tô apressado, vou passar pelo acostamento. É errado? Acho que é tolerável, é isso, quer dizer. Mas é tolerável. Agora, esse tipo de coisa com o Dalai é um bagulho que não é mais esse herói moderno. Esse dá pra entender, mas, por exemplo, a crise de liderança. Então, assim, o Papa já fez alguns comentários a respeito, por exemplo, de questão de homossexuais, assim. Porque ele tem uma postura um pouco mais aberta do que o Papa ainda assim Bento é católico. XVI. Mas ainda assim é um católico com aquela postura clássica do Vaticano, né? Sim. Então assim, ele é uma liderança ainda, ele não é... Porque, ele veja, é uma liderança, mas lado, há uma crise de expectativa. Exato, É porque a crise é na expectativa, Por mano. outro lado, o Bento XVI, que era o Papa anterior, ele já é um pouco mais de encontro. É o nazista, a esse não é? conservadorismo. É o Ratzinger, né? Ele já é um pouco mais de encontro a esse conservadorismo. Então, e curiosamente... Desculpa. Não, eu só ia complementar indo contra, por exemplo, relações sexuais fora do casamento. Vamos contra a camisinha, o por exemplo. presidente. Vamos só... Vou falar aqui, vou citar aqui o que o Luan me falou. Me engasguei, foi mal. Luan, presidente da Casa Utopia. Ele lembrou um caso muito emblemático de religioso que cometeu atrocidades. João de Deus. Mas que religião que ele é? Ele é o espírita, ele é do Allan Kardec ali, né? Era uma coisa meio mista, né? Assim, Mas o Allan Kardec eu vejo muito isso. Ele tinha uma seita dele, né? Não era Então, mas ele era um líder religioso. Exatamente. A Xuxa foi até ele. Sim, Outras muitas pessoas de famosas. fora do Brasil. Sim. Astros internacionais. A Xuxa, inclusive, é uma liderança. Ela é a liderança dos baixinhos. A galera de 1,60 Ele falou tá isso em felizão. off. Eu falei, já gastou, ele já soltou. Mas não foi. Não, ele guardou pra falar de não foi na Mas gravação. assim, é real, tipo, mano, João de Deus, o cara cometeu atrocidades, mano. Atrocidades, entendeu? Mas aí como é que fica, assim? Beleza, eu posso esperar que o líder que eu sigo, ele vai fazer alguma merda. Então, como é que eu confio num próximo líder, entendeu? Porque, tipo, o João de Deus não rola mais. Já foi. Vou pra onde? Com Então, quem eu... Tem que ter alguém? Aí mas a gente vai sempre esperar em um próximo. Então. E aí o próximo vai fazer merda, a gente vai esperar no próximo. O próximo vai fazer E merda. é assim que funciona. Eu acho. Só que tem níveis aceitáveis e níveis que vão abalar muito essa referência que a gente ainda busca. vai ter aquele que, mesmo diante dessas merdas, ele não vai acordar e vai continuar defendendo. E aí, por exemplo... Eu não sei se isso acontece com o João de Deus, mas a gente vê isso com lideranças políticas. Não, se a gente pega, por exemplo, o Bolsonaro, fala atrocidades, fala barbaridade, mas a galera continua sendo a referência. Por quê? Porque essas barbaridades é representação daquilo que eles pensam. E tem, na real, uma parada. A gente pensa que o líder sempre é uma referência positiva. Não, pô, isso tem mas o líder é uma referência positiva pra quem segue o líder. É isso. Porque... Por exemplo, o satanista segue Satã. Satã pra eles é bom pra caralho.
É isso. Mas é uma referência boa? Não sei, na minha opinião. É. Eu não sei, eu sou ateu, então... Não... Eu ia até colocar em termos políticos mesmo, né? Então você pega, assim, os grandes líderes autoritários do passado, Hitler, Mussolini e mais não sei quem. Esses caras, eles todos foram, de alguma forma, líderes. Pessoas seguiram esses caras. Mas eles não eram necessariamente bons por isso. Mas pra quem seguia era. Era bom, esse era uma problema, eu referência. acho, E aí a gente tava tendo esse debate aqui no off sobre essa questão do nazista, do Hitler e tudo mais. E é isso. Pra essa galera, o Hitler era bom. Pra essa galera que seguia ele. Pelo amor de Deus, você que tá em casa. Foi um lixo. Um ser humano lixo. Sim, lixo. E aí, é importante ressaltar. Mas, Três coisas importantes pra você saber, né? Lixo, lixo e lixo. Bota até o meme lá do cara do Homem-Aranha. Porra, até esqueci o nome dele agora. Peter Parker. Não, cara, tem a cena famosa lá do cara vendo as fotos do Peter Parker. Lixo, 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 mega lixo. O editor lá, como é que é o nome? O Jameson. J.J. Isso. Jameson. E aí, é isso. Mas pra essa galera, eu concordo contigo, vai ser líder. Mas como lidar com isso? De tipo... Como lidar? De fato, como lidar com minha referência, ela comete falhas. Muito porque a gente cria uma expectativa muito grande sobre todo mundo. A gente tem uma expectativa aqui que aquilo é bom, que aquilo vai ser ótimo, que não vai dar nada errado, que é maravilhoso. E se a gente também não reconhecer as falhas que já estão visíveis naquilo que eu tô chamando de líder, né? Porque eu posso ter, assim, uma visão equivocada sobre esse cara. Ah, ele é um líder, ele nunca fez nada de errado, mas ele vai lá e faz uma barbaridade tipo Dalai Lama. Beleza, esse é um tipo de crise. Agora, a outra crise é, e se os nossos líderes passam a ser aqueles indivíduos que são, assim, notoriamente perigosos, agressivos, violentos? Essa é uma outra visão de liderança também que é muito delicada, assim. A crise de você perder um líder que você acreditava porque ele era bom até um certo momento, e a outra que é a crise de você se vincular a líderes que são líderes autoritários, meio que sabendo disso e querendo estar próximo daquilo. E agora até você me fez pensar que, porque a gente está falando aqui muito de fora desse segmento religioso do qual ele pertence ali, do budismo. De algum modo, isso reverberou negativamente dentro da comunidade a qual ele lidera? Porque aparentemente ele já não é nada dentro da comunidade, dentro de um grupo específico. Mas dentro desse grupo... Cara, o Brian é um especialista do budismo aqui, né? Dentro do budismo tibetano, Brian, você que é um grande... Um grande budista grande brasileiro. budista tibetano. Mas assim, porque o que eu entendi, porque não vai reverberar, porque aquela galera ali faz parte de uma seita e vai aceitar tudo aquilo. Tem Por gente isso que se chama seita. Porque aceita. Ah, não. Pequeno. Dentro da seita Gelupa, eles estão tentando passar, assim, um pano ali. Tentar... deu tudo certo, tá tranquilo. Entre eles, acho que deve ter gente que viu a merda que aconteceu, claro, porque, porra... Pô, pelo amor de Deus, né? Mas tem gente que tá tentando, assim, botar panos quentes na situação. Mas fora desse círculo dos Gelupa, claro que tá todo mundo olhando para aquilo e falando, cara... Deu merda. Então, por isso que eu fico pensativo aqui se essa crise não é uma coisa que a gente que tá de fora enxerga mais não, mas como pra crise. quem idolatra uma pessoa, não existe crise. Então, é isso que eu tô falando. E é outra coisa, na minha opinião, não existe uma crise das lideranças. O que existe é uma mudança. A gente mudou de referência. A referência antes era quem? Sei lá, era um grande escritor. Era um grande ativista, era um grande religioso, né? São os grupos políticos. Aí a gente falou aqui em off do Brizola, era Darcy Ribeiro, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma, Bolsonaro. Mudou hoje, a gente tem o quê? A gente tem referências que a gente estava falando aqui. Vai pro digital influencer, vai para um cantor, vai para um artista, vai para um Bino da vida, que fica falando uma cilada, Bino. Ah, não, quem falava era o outro. Caralho. Porque eu entendi pra onde ele foi. Estou falando de artistas, enfim. Mas vai, por exemplo, pro Felipe Neto da vida. O Felipe Neto na vida não é um... Não é uma referência. Caralho. Que o Bino, cara, porque eu ia fazer pesada. É porque eu ia fazer uma piada sobre ser uma cilada isso. Caralho. Você quer dizer que o Bino é o líder do outro lá, do Pedro? Mas ele é um líder também, ele é um líder de duas pessoas. Porra, é um líder. É tipo o Leonardo, mas é líder do Leandro. De acordo com... o Leonardo porque o Leandro não pode ser mais líder. O Chororó. Esse foi de raiz pra cima. De vacilo, no Rio disso. E aí... Deus do céu. Eu entendi seu ponto. Não, o lance, por exemplo, Felipe Neto. Felipe Neto hoje é uma liderança. Ou você não concorda com isso? Não sei.
não sei se eu veria como liderança. Eu acho que ele é uma referência. Ele tem um papel fundamental Então, talvez a das gente- pessoas seguirem algumas coisas que ele Talvez fala. a gente deva voltar um pouco aqui pra semântica e botar o que a gente caracteriza como Meu líder. Deus, voltamos pra isso. Ué, A gente pra nunca sai. Não, é porque eu acho que isso é importante, porque, assim, você falou, vê o Felipe Lepo. Puta que pariu. Vê o Lepo Lepo. É a Lepo Lepo Lepo. Felipe Lepo. Felipe Lepo. Lepo Felipe. Lepo Neto. Porque, assim, o que caracteriza. O que caracteriza o Felipe Neto é o fato dele ter seguidores. O que caracterizaria ele como uma liderança de algum modo? Ter seguidores. Liderança porque ele está à frente com números, então ele é um líder em números, ou um líder em pessoas que seguem ele de algum modo? Que É idealizam? interessante justamente essa linguagem seguidores, né? Porque a gente usa esse termo pra falar... A nomenclatura A nomenclatura, digital. né? Mas, assim, Mas que ela herda, talvez, essa questão da influência do líder sobre as de pessoas, certa né? forma, sim. Porque ele está ali à frente de um grupo, influenciando, ditando coisas que aquelas pessoas vão seguir, comprar, consumir. Em algum nível, né? Acho que- porque se a gente for transpor isso, por exemplo, pro Papa, ele não faz um pouco disso também em ditar, de certa forma, o que ele fala é uma referência para os seguidores deles? Claro que eu estou colocando Claro, aqui num é. âmbito bem Até porque o Papa básico. encarna uma doutrina que é muito maior do que ele mesmo. Né? Ele é uma referência naquele momento em que ele está ali, mas ele, ele encarna uma porque doutrina ele já maior. nem é mais ele. Exatamente, ele perde Porque o seu ele perde próprio até nome. o próprio nome, O né, próprio mano? nome, ele Qual o nome do representa- Papa? Esse? Não, é Francisco, mas o nome. É Bergoglio, alguma coisa Bergoglio. É, pode crer, pode crer. Tem um filme, inclusive. Pronto, É, o Dois Papas, né? Já tem uma indicação do Caio Messias. Muito boa. boa, inclusive. Esse filme é legal. Eu gosto. E assim, é Fernando interessante Meirelles, né? isso que vocês falaram, porque acho que o Clóvis falou mais, que é justamente a questão de que o líder hoje, se a gente considerar que o Felipe Neto é um líder, ele já não é mais o líder com um título, ele é o líder pelo nome dele. É isso aí. Né? Porque aí vai lá o... Seria então ele Felipe Neto o primeiro de seu nome? É, porque já tem o Lucas. Porque, veja bem... Mas ó, esse é o segundo. Então, é isso. mas é interessante, o Obama, o Trump, que a gente não falou que também é um líder, vai. Sim, é. O Bolsonaro, o Lula, o É. Getúlio, eles são nomes, beleza, mas eles são nomes enquanto a persona política que eles assumem, né? O presidente do país e tal. Então, assim, ainda que seja o nome desse cara, ele é líder enquanto uma voz política que encarna uma ideologia específica. O Felipe Neto, se a gente considerar que ele é um líder, ele é o líder de si mesmo, né? O que ele lidera, na verdade, é o que ele faz. Já entendi aqui, eu acho que... Vamos lá. Eu acho que ele exerce uma liderança, não necessariamente ele é um líder. Por conta... Pode ser, Eu pode acho que ser. é o caminho. Por conta dos números, eu ia falar por conta da numerologia. Talvez também, não sei. Cara, veio aqui, eu ia por conta do número, eu falei, não. Mas por conta dos números que eles têm na rede, Sim. eu acho que isso faz com que ele tenha um papel de liderança. Não necessariamente ele seja um líder. Mas Perfeito. ele exerce um papel de Isso é liderança interessante. por conta da numerologia É. dele. Dos números. Numerologia, assim, meio com isso. Você pega, por exemplo, o número de seguidores, né? No caso, Sim, você pega, por exemplo, a Virgínia, que é uma referência de... Menos de base. De redes- ela não é boa com base, não. Eu ia falar, ela tem uma base, mas não é boa. Mas assim, a Virgínia, ela acumula hoje no Instagram 48 milhões de seguidores. E aí eu vou perguntar a quem 48 entende do milhões. assunto. Patrão, quem é Virgínia? Não faço a menor ideia. Eu tô aqui boiando. Virgínia, você Tá tem bom. Quem é sobrenome? Zé Felipe? Zé Felipe? Não sei. É alguém famoso? Momento Millennial. Cara, a gente tá aqui tu agora. é real, assim, tu não saca nada, né? Mas o quê? Ele tem muitos seguidores, essa pessoa? A Virgínia... Ela tem 42... 48. Não, 48 milhões. Já me deixou aqui, caralho. E não tem um 48 milhões. sobrenome? Ela tem mais do que alguns países têm habitantes. Mas É. mas o que ela faz? Ela dança. Ela mostra a vida dela. Ela é uma influência que mostra a vida dela. Ela faz uma dancinha de TikTok. Ela fez uma mostra as base. filhas. Mostra as filhas. Ela fez uma base De maquiagem. De maquiagem, base. Agora, mas isso é recente, porque ela, na verdade, já vinha fazendo qualquer coisa há muito Sim. tempo. Então ela vinha mostrando a vida dela, a rotina dela Sim, de ela mostra o alimentação. cotidiano, né? Trabalha com o A cotidiano gente chama dela, isso né? nas redes sociais de influencer de lifestyle, né? Então o que faz as pessoas seguirem a Virgínia é a vida dela. É a vida dela. E a Virgínia, ela é casada com o Zé Felipe, que é filho do Leonardo.
Ah, esse eu conheço. O Leonardo ou o Zé Felipe? O Leonardo. O Leonardo. Zé Felipe eu nunca fui E tem um outro apresentado. filho também, que é o João. João o quê? Qual é o nome dele? Ah, não sei. Não... Ele tinha um outro filho que cantava que era com o filho do Leandro. Mas a gente Que tá era uma fugindo aqui da bosta. pauta. É porque o Clóvis ele só conhece Leonardo é a bom. linhagem dos Ultraman. É. Do Leandro, ele não sabe essa Do referência. Super Amigos. Super Amigos. Era Super Amigos? Era Amigos. Amigos, Era só Super Amigos. Amigos é desenho Mas animado. pra você, millennial, que tá ouvindo aqui, Amigos era um especial de TV que reunia duplas sertanejas que era muito famosa nos anos 90. E aí juntou Leandro e Leonardo. Mas aí Chitãozinho teve Chororó. Só que aí parar, morreram alguns porque e ficou foi- só amigo, que é bem de internet, né? Não, mas de fato teve vários especiais que eles tiraram o S. Virou amigo. Virou amigo, virou Virou amigo. amigo. Ah, depois morreu Isso mais é um e ficou amigo. Não morreu, maninho. Não morreu Depois mais virou ninguém, não? Mig. Ah, tá. É, Mig. Depois virou só Mix. Ai, então, mas assim... Era você que tava falando, na real. Não, porque assim, a Virgínia ela é uma influencer. Beleza, ela tem 48 milhões de seguidores. Então veja, seguidores. Mas ela não é líder de nada a não ser da própria vida. Ou seja, ela não é a divulgadora de uma doutrina, ela não é a principal defensora politicamente de uma causa, de uma ideologia. Ela só tá mostrando a vida dela. E eu acho que tem muito a ver, aí vamos usar as palavras aqui, ó, com o neoliberalismo, que é essa condição onde o indivíduo se torna o centro de referência de qualquer experiência subjetiva no mundo. Então não é mais uma comunidade, não é mais uma doutrina, não é mais um conjunto de saberes, é o indivíduo que importa. E talvez a liderança hoje que essas pessoas exerçam, eu acho que você falou bem, é a liderança Pô, obrigado enquanto aí. indivíduo. Valeu, obrigado por me elogiar. Valeu, você é um amigo. Então assim, a liderança é ela mesma. Eu acho Ela que... não tem nada. Eu não tô querendo criticar a mulher. Não, eu entendi. Eu acho que não existe um cargo, não existe uma situação, não existe uma instituição que instaure ela como liderança. Ela exerce a liderança Sem ter o conteúdo da liderança. É isso aí. E aí eu acho que aí a gente consegue colocar quase todos esses influenciadores. Aí cabe todo mundo, né? Mas aí a gente tem um outro, E que isso- é um líder intelectual de uma galera, que é, por exemplo, Olavo de Carvalho. Ele é uma liderança. Ele era um líder. Era, né? Ele porque foi de Olavo. E aí, ele é um líder. Você já defendeu o Olavo aqui nesse programa? Não, olha só. Não. Não, Começa defendeu não. a produção que ele trazia de fora. Você fez uma defesa. É, porque o Olavo ele Não traduziu. É importante você aqui, eu vou por fazer a favor. defesa do Brian aqui. por favor. Não é que ele tenha defendido o Olavo em si, a produção dele, a existência. Não, a existência defendeu que foi a existência, porque ele traduzia Não é nem que ele traduzia, ele divulgava Sim, em alguns os textos pensadores dele, e alguns tal. pensadores Não, estrangeiros e aí- que só foram traduzidos por conta Tudo bem, da é o Olavo, influência. é escola sem partido, tô acostumado com você. Ah, Aí não, não. E aí, mas agora é sério, ele exercia uma liderança também. E muito por conta do quê? Ele exercia essa liderança Ele sim, uma liderança mais clássica, digamos. mais clássica. Com Porque ele pensamento. tinha uma ideologia que ele exercia, tá ligado? E aí eu acho... Totalmente torta, equivocada, mas um pensamento, Mas uma aí formulação. eu vou lembrar o que você... Eu não sei qual dos dois... um de vocês dois trouxe isso hoje. Que é o seguinte... Uma liderança não quer dizer que seja bom, não. Pode ser uma liderança merda, entendeu? Mas é uma liderança. E aí... essa... Tá mas, o Bolsonaro, né? Daí, mas é porque é importante trazer o Olavo, eu acho que ele se encaixa muito nesse paralelo que a gente tá fazendo sobre novas lideranças e formas de líderes diferentes, faz tá muito ligado? sentido. Porque aí eu acho que encaixa, porque esse é uma liderança muito moderna, que foi de arrasto pra cima, foi de Americanas, foi de Comes e Bebes, Foi de livre mercado? foi de livre mercado, é isso. E aí, eu fico pensando... E o outro são essas novas lideranças, tá ligado? Que existem hoje, que não tem nada... exerce uma liderança porque tem número de seguidores e porque fala alguma coisa. E arrasta multidões. Por exemplo, a Virgínia, ela fez uma base lá que a gente até zoou. De que a maquiagem menina, e tal. de maquiagem que a menina passou e saiu, que era prova d'água, saiu com a água. Saiu com o dedo, né? Seco. Seco, bizarro. E aí, cara, ela vendeu isso igual água, tá ligado? Vendeu muito isso. Então, assim, ela tem um poder de líder, do tipo, de liderança. De do determinar tipo, tendência de mercado. esse celular aqui é ótimo. Você precisa comprá-lo. No outro dia tá estourado. É. Todo mundo comprando. Esgota. O Felipe Neto, outro dia, divulgou um livro.
numa dessas lives dele e divulgou um livro. No outro dia tava esgotado nos principais... Eu acompanho algumas pessoas desse universo dos livros, né? Os booktubers. Os booktubers e tal. Eu acho uma merda. Eu acho feio também. É. Mas assim, tem uma específica que eu sigo que ela forma clube de leitura, né? Então, por mês, ela tem um grupo no Telegram e aí a galera vai comentando dia por dia uma meta de leitura e vai trocando ideia sobre a história. E aí teve uma vez que ela divulgou um livro tal pra poder fazer o clube de leitura dela. E tipo assim, o livro esgotou na Amazon, por exemplo. E você vê, e é uma coisa pequena, ela não é uma influência assim de milhões, ela Aí tu imagina uma Virgínia da vida. Exatamente. Entendeu? É isso. Eu acho que sim. Eu acho que a gente foi chegar nessas lideranças, nesses novos modelos, por uma crise das lideranças. Por quê? Porque nessa liderança é aceitável errar. Esse é o ponto que eu queria chegar. Essa liderança é passiva de erro, por quê? Porque ela é que nem eu. Ela tem uma vida normal. Eu vejo a vida dela no Instagram. E isso... É diferente... Desculpa, patrão, Não, rapidinho. É diferente de um Dalai Lama. Dalai não pode ter essa vida, porque ele não é. Ele não é parecido comigo. Ele nem pode ser, senão ele não é líder nesse caso. Exatamente. Muito bom, muito bom. Pode falar. Não, o que eu queria colocar aqui, e eu acho que foi isso muito que chegou a lideranças políticas como o Bolsonaro, porque ele era enxergado em um determinado momento por pessoas que, obviamente, não conheciam o passado dele, como é o cara do povo, o cara que é parecido comigo, que come pão com leite condensado. Não sei quem come essa coisa. Se você come, por favor, isso não é bom. E aí... Dica de nutrição com Clóvis. Gerou essa identificação e aí acabou trazendo esses políticos que são mais mundanos, talvez, né? Porque o que a gente tinha de grandes lideranças políticas anteriores a 2018? A gente tinha FHC, que era uma liderança. A gente tinha o Aécio. A gente teve o Brizola. O Aécio foi uma liderança política? Foi uma liderança, foi, pô. Foi sim. Quando tudo começou a dar errado. Exatamente, mas foi uma liderança. A gente tem que entender. Mas ele não representava ali um pouco do... Eu acho que era uma liderança muito circunstancial. Não sei se ele era um líder. Isso. Ele não era um cara... O Brizola, por exemplo, é um cara que a gente fala até hoje. O Lula é um líder. A gente tem o Darcy Ribeiro, que era uma liderança. O Vargas, o JK. Vou falar uma outra que vocês podem discordar, mas... Garotinho. Sim, concordo. Little Boy era claramente ali uma... Não discordo, não. Entendeu? Concordo. Agora, assim, tudo começou a dar errado quando as nossas lideranças começaram a sair do MBL, por exemplo. O MBL exerce uma liderança fortíssima. Sim. Eles perderam espaço agora, nesse último ano, por conta de algumas escolhas que eles fizeram, né, contra o bolsonarismo, que o público dele era bolsonarista. Eles perderam espaço. Alguns não foram eleitos. Por exemplo, se eu não me engano, o Holiday não foi eleito. Tá de férias agora. Tá de férias, é isso. Então, assim, porque é liberal, não tem que fazer parte do Estado. Ele é ponto. feriado o tempo todo agora. Ok. Mas vamos lá, a pergunta que eu vou fazer pro patrão. Quero que o patrão responda. Você quer essa liderança desse programa, mesmo não querendo assumi-la? É possível a gente ter uma sociedade sem líderes? Não. Por quê? Eu acho que o ser humano, enquanto sociedade... Pô, a gente nem falou de Jesus, né? É um grande líder. Então. E aí o ser humano, enquanto um ser social, ele... Eu não vou falar todos, né? Mas ele acaba ansiando por uma direção, por alguém que o coloque em um caminho que ele não necessariamente sabe para onde vai, mas ele precisa de alguém que o coloque nesse prumo, sabe? E aí eu acho que é muito difícil a gente viver numa sociedade sem lideranças. Aí tende aí cada um para um lado e eu acho que daí vem o caos. Você acha que vai acabar acontecendo de grupos formarem um líder, digamos assim? Vai, inevitavelmente. Se cai um líder, não vai ficar esse vácuo de poder. Alguém vai ascender. Porque sempre é isso, né? Quando cai alguém, o outro tenta pegar aquilo ali. Isso em qualquer instância, seja na religião, seja na política, ou seja no entretenimento. Sempre vai haver um líder de mercado, um líder religioso, um líder político. Quando cai um, outro sobe. É interessante porque eu estou pensando aqui no Freud, por exemplo, ele fala lá da psicologia das massas, né? De como o líder... ele é aquele que encarna um certo sentimento difuso da população, né? Então as pessoas meio que precisam do líder para que ele concentre os anseios, os desejos que estão fragmentados ali, né, em todas essas pessoas. Eu acho que, até para pensar em termos políticos no Brasil, 2013 e o que veio depois, né, eu acho que tinha muita coisa espalhada ali, muito total. Desejo. E aí uma pessoa encarnou todos esses desejos, né? Puxou todos para si. Mas aí que tá... O líder, ele é a pessoa que conseguiu puxar para si,
Ou as pessoas é que botaram isso nele? Porque tem um debate muito interessante. Os dois. Acho que é um pouco dos dois. Porque pro Freud é um pouco assim, o líder é aquele que consegue congregar todas essas ideias. E aí, voltando um pouquinho na filosofia, tem um filósofo antigo ali do período do Renascimento, que é o Etienne de la Boétie, que ele tem um texto que é o Discurso da Servidão Voluntária, que ele vai falar: o líder só existe porque os liderados aceitam que ele seja um líder. Se os liderados disserem você não é um líder, ele não se torna mais um. Isso aí me lembra Poesia Concreta. Tem eu acho que... Eu não lembro agora qual... Quem? Que é líder e povo, né? Porque é um líder... A palavra grande. E aí dentro da palavra líder, ela é formada pela palavra povo. São várias palavrinhas povo somadas que formam L, o I. Isso. E aí eu lembrei disso agora, porque eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco dos dois, Brian. Eu acho que eu concordo muito com o patrão. Eu acho que é alguém que puxa pra si essa responsabilidade, mas é alguém que também o povo deixa que ele tome essa responsabilidade pra si. Porque o Laboisse, ele fala, o líder ele só é líder porque os outros permitem, ou seja, as pessoas voluntariamente buscam esse líder. O Bolsonaro ele só é líder porque as pessoas o seguem, porque as pessoas deixam que ele seja. Porque as pessoas por exemplo, enxergaram nele o mercado, por exemplo, quando a Faria Lima compra o Bolsonaro, ela deixa que ele seja. Mas é interessante que assim, o mercado ele tem um poder econômico aí nesse sentido. E aí o líder pode ser produzido também, né? Sim, pô. Porque claramente. A gente pensa que o líder ele é um reconhecimento natural de um processo. Não. Mas o líder ele também pode ser criado. Tranquilamente. Na real, acho que todo líder, em algum nível, ele é criado. Ele é formado para aquilo. Só que nem sempre funciona 100%. Tanto é que o Novo não conseguiu nada até agora. Não, mas aí que em questões políticas, em questões políticas acho que é até mais delicado. Mas, por exemplo, até o próprio Jesus Cristo, que o Castelo tocou um pouquinho mais cedo. A gente não falou de Jesus ainda. JC? Porque é JC, ué. Meu Deus do céu. O próprio Jesus Cristo, ele é um líder porque houve um grupo específico que naquelas condições históricas levou a sério a mensagem dele. E aí transformou ele nesse grande líder porque, até assim, hoje. Se a gente tirar todos os fatores religiosos envolvidos na figura de Jesus, Jesus era, vou colocar aqui, mais um de vários que se anunciavam Messias. Ele não era o único, ou o primeiro, ou qualquer coisa assim. Ele era mais um de vários. O que aconteceu é que uma galera que o seguiu decidiu levar a sério, né? E aí, tanto é que eles foram perseguidos por Roma, enfim, né? E os cristãos, então, começam como uma seita pequena dentro do judaísmo. Que segue Cristo. O cristianismo era uma seita judaica. E aquilo vai ganhando força. Depois, quando Constantino se converte ao cristianismo e adota como religião oficial, aí daí pra frente já era. Ou seja, o líder que Jesus é hoje, ele é resultado de várias condições históricas também para chegar nisso, né? Foram várias pessoas que decidiram falar, não, ele é o meu líder. E aí vai ao encontro daquilo que você falou. Tirando qualquer fundo espiritual dessa questão. A gente está olhando historicamente. Como é que Jesus se torna um líder, Tanto é que essas religiões só continuam tendo força porque elas têm a adesão de muitas pessoas, muitos fiéis, muitos seguidores. Por isso até se discute hoje assim, será que o futuro da humanidade será o caminho para o ateísmo, né? Porque já se fala sobre isso. Sim. Em alguns países o número de... que outras religiões podem surgir. Em algum momento... Mas a gente está... A mitologia grega já foi religião. De alguma forma, sim. Mas, vamos lá, rapidinho aqui. Pegar aqui. A gente tá com esse problema referencial. Problema de referência. Qual é o caminho pra gente? É uma vida sem, de fato, nenhuma referência? Não. É possível? Eu não acho, não. Acho que a gente sempre vai ter alguma referência. Seja, por exemplo, o Brian, que vai ser referência pra alguém. E aí, de repente, Mas líder, será? Entendeu? Porque não, mas assim... Mas o líder, a gente... botou aqui que o líder ele tem que expressar, ou ele é líder por conta de uma ideologia que ele defende, ele é o principal daquilo ali, ou de uma espiritualidade, ou de uma instituição. Aí vai depender se essas instituições vão existir ainda. Eu acho que o caminho ideal não era um mundo sem líderes, mas uma produção, vamos dizer assim, de líderes melhores. Isso é legal. E uma compreensão de que esses líderes são falhos também, que não são pessoas... perfeitas. E aqui a gente pode colocar tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Porque se as pessoas que elegeram Bolsonaro em 2018 tivessem ao longo do mandato dele, apesar que já dá para saber desde antes, que ele era uma pessoa com diversos problemas e que ele poderia produzir diversos problemas por conta dessas questões que ele já tinha mal resolvidas, talvez o bolsonarismo nem existisse mais. E aí isso é uma questão de educação. Não, concordo. E aí, você que está em casa, eu acho que vale a pena trazer esse pensamento
fazer essa reflexão. Você quer seguir alguém, você quer ter alguém como liderança? Pô, tá tudo tranquilo. Eu acho que tá tudo certo. Só que não crie uma expectativa de que ela é perfeita. Não crie uma expectativa de que ela não vai errar. Sim. Não crie uma perspectiva de que ela é Jesus. Porque assim, não estou pegando... a régua é muito alta, né? Pô, pelo amor de Deus, é uma régua lá em cima, entendeu? Eu vou colocar, eu como não quero ofender religião nenhuma, mas até eu não vejo que, assim, Jesus Cristo é perfeito enquanto o que a gente conhece do que foi passado para nós. Era o que eu ia falar, concordo. Assim, então, perdão, seu... Não, eu achei ótimo. Você pode tudo, aqui é teu programa. Será que ele chegou pra Lázaro e falou, levanta aí, porra! Né? Não chegou, levanta-te, Lázaro. Não, já deu um xingo. Pode ter sido, não sei. Pode. Eu lembro daquele meme. Aí vai ser o Jesus do Porta dos Fundos. Eu acho que é isso, cara. Acho que a gente pode, pro momento, Caio Mecenas. Pode ser. Momento Caio Mecenas. Bem, pra você que chegou até aqui, não faz ideia, chegou agora, nesse momento tá meio perdido, o que é o Momento Caio Mecenas? Brian, o que é o Momento Caio Mecenas? Caio Mecenas foi o líder nessa sacanagem. E, pô, a gente nem falou aqui no programa, a gente nem falou sobre o Jim Jones. Aquele líder maluco, mas era uma liderança. Maluco, que fez um suicídio coletivo. A gente nem falou disso, a gente esqueceu. Tem o Eixo também, Eixo não, Oxo, né? É a minha indicação. Deixa abaixo. Você gosta. Vou chegar. Do Oxo? Não, mas esse rolê aí... Caralho. É uma revolta aqui, né? Oh, qual foi? Calma. Não, mas dessa galera aí da meditação, dessa galera do Good Vibes aí. Que imagem você tem de mim? Porra. Vai. Não, cheio de alegações sobre mim aqui. Caio Mecenas. Cara, que pior que foi várias, né? Olavo de Carvalho, Escola de Simpatia. Todas equivocadas, deixo bem claro. Vai. Vamos lá, o Caio Mecenas foi um cara que parece que o nome dele dá base, da sustentação para uma prática que existiu durante muito tempo, que era o mecenato, que era financiar artistas para produzirem obras, né? Como a gente não pode financiar ninguém, a gente só indica o que o artista já fez. Ou um artista, um pensador, uma pessoa, o que quer que seja, mas a gente vai indicar, orientar. Pode ser sobre o tema, pode não ser. Também não ser. É isso. No caso, acho que todos nós vamos tentar falar sobre o tema, eu acho. Não sei. Não sei. Eu nem tenho indicação, tô aqui pensando. Não faço ideia. Posso começar? Mas aí eu já ia jogar pra você. Já ia? Já, claro. Vai lá, Brian. Eu vou indicar uma minissérie na Netflix chamada Wild Country. Tem nome em português não? Você diz? Não tem. A gente muda por procurar. Mas vai estar no card aí, vai estar no card. Aqui. Não vou ficar te espalhando, porque senão ele fica puto comigo, o editor. Deixa o editor em paz. O editor é brabo. O editor. Complicado. Mas enfim. Wild Country conta a história do Osho. De como o Osho... pensei que fosse o jogo do... Tem lá o Far Cry, Wild Country também, não sei. Tem isso? Não sei. Não sei. Que é, inclusive, baseado no Osho mesmo. Sério? Sim. O Far Cry baseado nisso? Tem uma versão do Far Cry baseada... Que loucura. Eu não sei se o nome é esse. Só pra deixar claro, o Osho ele foi um líder espiritual indiano. Ele não era budista, ele não era sufi, ele não era de nenhuma religião específica. Ele meio que tinha uma espiritualidade meio eclética em relação a isso. Porque a Índia tem muitos líderes espirituais de vários tipos, né? Que é imenso também, né? E ainda hoje você tem esses líderes, assim, da meditação, líderes de várias camadas e vertentes ali dentro. O Osho foi um desses. Na Índia ele encontrou alguns problemas legais ali, de legalização do seu grupo, mas ele já recebia muitos americanos lá, né? O pessoal viajava dos Estados Unidos pra lá pra poder ouvir as falas dele e tal. Meditar. E aí conseguiram um lugar pro Osho nos Estados Unidos, um vilarejozinho, dentro de um condado maior, mas um vilarejo que estava desabitado, inabitado melhor. E aí o que eles fizeram? Eles construíram uma cidade dentro dessa cidade. E essa cidade era a cidade onde vivia o Osho e os seus seguidores. Só que a comunidade americana que estava ali ao redor era aquela coisa clássica, o branco tradicional, conservador, que olha pro oriental e fala assim, esse povo esquisito e tal. E o que eles começam a fazer? Começam a hostilizar os seguidores do Osho naquela cidade, que meio que assim, todo mundo usava a mesma roupa, todo mundo tinha uns hábitos meio diferentes e tal. Então esses caras começam a olhar e falar, esse povo é meio estranho. E aí até aí você pensa, os americanos são meio escrotos mesmo, então eles estão olhando pra essa galera é da paz, é do bem, sei lá, eles estão ali só querendo praticar a sua espiritualidade. Até que o Osho manda todo mundo comprar AK-47 e eles viram um grupo militarizado pra poder se defender dos americanos.
E aí começa a ter cerca elétrica, não sei o quê. E assim, é muito louco ver como é que uma questão espiritual, né, um líder espiritual, vamos colocar assim, ele fomenta, patrocina e estimula esse tipo de coisa. E, Pô, aí e a minha indicação vai por aí, mas aconteceu no Chile. No Chile, beleza. É uma série, eu não terminei, eu assisti só 3 episódios. E o louco, assim, essa minissérie tem 6 episódios, se eu não me engano, ou 7. Tá onde? Tá na Netflix. E aí você vê as dinâmicas de poder internas, porque o Osho também não era assim um líder totalmente reconhecido. Soberano, assim, né? Tinha disputa você tinha de poder. disputas internas ali dentro e as pessoas estavam ali muitas vezes porque assim, sei lá, já tô aqui, sabe assim, tipo, eu tô vendo que tá errado esse negócio, mas o que eu posso fazer? E aí quando as crises começam a aparecer, você começa a ver que de fato ele é líder só enquanto essas pessoas estão alimentando isso. Mas é muito interessante porque assim, pega você muito de surpresa sobre o que essa figura significa, Maneiro, né? maneiro. E o Osho ele ainda é muito vendido no Brasil, só pra Sim, deixar claro. é horrores. Eu muito conheço vendido. gente próxima que gosta, que tá valendo outro dia e tal. Isso. Mas essa história ela não é tão conhecida, né? Essa parte mais estranha, né? Do Osho. Enfim. Eu sempre ouvi aquela música do Raimundos e achava que eles falavam Osho, né? Ah, mentira. Nossa. Vamos seguir. Qual é o do Chile, Castelano? Então, eu acabei de ver aqui agora, porque eu tava procurando, eu falei que não sabia, e eu tinha 2 indicações, né? A primeira eu ia falar da Onda, mas a gente já indicou falou. a Onda e tal, que é um filmaço, inclusive. E aí é Colônia Dignidade. É uma seita nazista no Chile. Eita. Caralho. São alguns... Porque não tem 2, se não me engano, 2 líderes que são muito... Assim, tem 2 ou 3. E ele... São alemães que estão no Chile, porque veio uma galera, vieram foragidos pra cá, pra América Latina, e eles montam uma colônia. E aí uma colônia religiosa e tudo mais. E essa galera participa do processo da ditadura no Chile. Caraca. Então, assim, é um problema atrás de problema, tá ligado? E, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu só vi 3 episódios, então eu não consigo saber o que vai desembocar, mas Qual eu o li nome um mesmo? artigo sobre isso e eu fui atrás. Aham. Que é a Colônia Dignidade, uma Colônia seita nazista no Chile. E onde tá São isso? 6 episódios na Netflix. Acho que vale muito a Vou pena atrás. pra tu ler, pra tu ver, né? Pra tu ver. Porque eu tinha lido um pedaço, porque tava falando sobre as participações internacionais nas ditaduras da América Latina. E aí falaram sobre uma seita cristã alemã. Mano... Qual é? Qual o contexto disso aqui? Daqui a pouco aparece o Ronaldinho Gaúcho nessa história. E aí, é muito louco, é bom ver. Eles foram pra um cantão também. Ah, e igual aí o Osho, né? Exatamente. E aí fizeram tudo isso. E você, patrão, qual é a tua indicação? Acho que dentro dessa onda que você falou aí, não sei se chega a ser uma indicação, porque é um pouco óbvia, né? Mas seria muito legal a galera também assistir a série Narcos. Pô, Que gosto bem apesar de legal. não ser documental nem nada, ela tem um bocado de ficção ali, mas ela também trata, de certa forma, de um líder que exerceu funções ali além do comércio, do tráfico dele ali, né? Então ele exerceu uma liderança comunitária ali na região, né? Mas a minha indicação, na verdade, vai ser o que eu falei no meio do programa, que é o filme Dois Papas. Não, então são 2 indicações, porque Narcos acho que vale muito. Vale muito. Eu gosto muito, eu gosto muito. Porque é um personagem muito ambíguo, realmente. né? Cara. Nessa E é questão. idolatrado até hoje, E é tá? idolatrado, Idolatrado por até isso que eu hoje, pensei pô. nisso. Não, mantém indicação sim. Então vou Boa. manter. Então não vou nem falar outro. Não, brincadeira. Não, fala eu vou outra. indicar o Dois Papas do Fernando Meirelles, que é um filme que assim, ele passou bem desapercebido, eu acho, aqui no Brasil, ainda mais por ser um filme do Fernando Meirelles e ter 2 atores consagradíssimos ali como... Ele foi indicado ao Oscar? Foi. Foi indicado ao Oscar. Foi indicado. Só 3 Mas o Oscar não é relevante mesmo. Não, morreu. Só Como 3 é indicações. Foi de arrasta pra cima? Foi de arrasta pra cima. Não cabe na minha voz essas Então fala, foi de Olavo de Carvalho. Foi de Olavo de Carvalho. Foi de Comes e Bebes. Foi de Comes e Bebes. Foi de Comes e Bebes. É muito bom, foi de Comes e Bebes. Excelente. Foi de Blues e... Foi de café da manhã da Xuxa. Essa agrada mais o ouvido do Clóvis. Foi de Blues Escrito Saudade. Essa vocês não pegaram, não? Sim, eu conheço essa. Eu não peguei. Mas Tá enfim, filme Dois Papas ali, um filme excelente. Ele trata um pouco ali dos bastidores de como foi a passagem do papado do Bento XVI para o Papa Francisco, né? Então ele aborda um pouquinho, humaniza de certa forma o Papa Bento XVI, que ele, acho que dos últimos anos, das últimas décadas, né? Ele foi o Papa que teve a pior imagem diante mundial, assim, né? Ele não era bem visto, os discursos dele
eram muito conservadores, então por parte ali de uma ala católica mesmo, ele já não tinha uma boa E assim, eu acho que até a galera pegou muito no pé, porque ele teve um envolvimento com a galera nazista, né? Sim. Mas o Papa Novo também teve envolvimento com a galera da ditadura aqui, irmão. E inclusive, mas ele se retrata sobre isso. E o filme mostra um pouco disso, né? Mostra. Eu acho interessantíssimo esse filme. É uma ótima indicação. Né? Mas eu acho que um pouco mais o Bento XVI, porque ele já tinha essa imagem muito dura a respeito dele, né? E eu já ouvi dizer, assim, de quem é católico e tá lá no Vaticano cobrindo esse cotidiano, que o Ratzinger, ele era mais doce como pessoa do que o Bergoglio. Que o Bergoglio ele tem uma postura de papa meio conciliadorzão e tal, e o Bento XVI era mais, né, assim, no osso ali, mas no trato parece que o Ratzinger era muito mais fofinho do que o Bergoglio. Parece que o Bergoglio é meio arrogante. E tava morrendo e não morreu até hoje, né? Quem? O Bento? É. Não, mas é só burnout que ele tava, ele já tá melhor. O Bento morreu. O Bento morreu? Não. Bento XVI ele morreu. só renunciou. Ele só renunciou, cara. Morreu não. Acho que ele não morreu, não. Ele morreu. Morreu quando, cara? Você não tá maluco? Procura aí no Google, ele morreu. Já morreu? Morreu não, cara. Que isso? Ele morreu. Inclusive, a gente provavelmente vai ver isso de novo acontecer, porque o Papa Francisco... Que? Outro Papa morreu? Uma outra passagem de outro, manto de um Papa vivo para o outro Papa. Ih, morreu recentemente, mano. Morreu mesmo. Morreu do 22, dezembro de 22. Porque não, mentira. Ele não poderia se aposentar antes. Ele não morreu dia... Não, tá maluco? Tá vivo ainda. Ele morreu, cara. Morreu não, pô. O debate... Cara, ele morreu. Bota aí Bento XVI, ele morreu, cara. Cara, morreu não, mano. É Bento XVI. Bota aí Bento... Diretor, não vê a hora de acabar. E morreu mesmo. Mas, pô, morreu numa data extrema, 31 de dezembro de 2022. É mentira. Ele tá passeando com o Michael Jackson. Acaba o programa, acaba o programa. Não, pra você que ficou até aqui, muito obrigado. Dá o like aí, comenta aí se você gostou, não gostou, quiser dar dicas pra gente. Tem o canal do nosso Telegram, tá o link aí na descrição. Fala do Instagram. Lá. Instagram, pô, esquecemos de falar em um episódio aí. Instagram é @ Qual é o Instagram, Batão? @ Canal do Klaus Oficial. Tá aparecendo aqui na tela. É isso. Segue a gente, troca ideia lá com a gente, chama a gente pra trocar ideia, dar dicas, compartilha esse programa e sempre agradecendo a Casa da Utopia que cede espaço pra gente. Muito obrigado ao presidente Luan, que tá sempre líder aqui com a da gente. Casa da Utopia. É isso, valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Canal do